criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. Quando estou a sofrer e a treva na alma começa a morrer, é lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou e a treva na começa a morrer, é lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Divino amigo, amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez a nossa reunião no nosso Porto de Luz. O nosso propósito hoje, o estudo da obra A Caminho da Luz. E no estudo dessa obra, Senhor, percebemos que esse caminho é longo. Já se passaram milênios e ainda estamos a caminho da luz. Nós, Senhor querido, solicitamos a Tua presença, a presença dos trabalhadores espirituais, para nos auxiliarem. Mais um trabalho que realizamos em Teu nome. Muito obrigada, amor querido. E te solicitamos a permissão para iniciarmos esse trabalho que realizamos em Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Então, o nosso estudo da semana passada seria no dia 25 de junho. Nós suspendemos o estudo para vermos o seminário A Caminho da Luz do nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias. E eles foram muito felizes naquele trabalho porque trouxeram as 4 raças em imagens, som muito bom, nosso irmão Haroldo sempre muito bem inspirado. E eu acredito que vai ficar mais fácil hoje para nós adentrarmos na 4
grandes povos, que é o texto que nós iremos iniciar hoje, tá bom? Ele, no primeiro parágrafo, ele vai falar das raças adâmicas. Então, nós vamos em O Livro dos Espíritos. Eu vou fazer a 50 e a 51 e o comentário de Allan Kardec, tá bom? É povoamento da terra, ponto, Adão. O professor Allan Kardec perguntou assim aos amigos espirituais: a espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Logo existiu. Só não foi o primeiro, muito menos o único. Vamos entrar agora na 51. Lemos a 50. Poderemos saber em que época viveu Adão, porque na 50 ele diz que aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Então o professor perguntou: poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquele assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Guarda essa data aí, 4.000 anos antes de Cristo. Aí tem um comentário do professor Allan Kardec: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Com essa leitura, com esse entendimento, vamos entrar agora no caminho da luz. Bora lá? 4 grandes povos. Então, na pergunta 51 de O Livro dos Espíritos, ele vai falar da existência desse Adão aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. No primeiro parágrafo, o Emmanuel já fala assim: as raças adâmicas, pronto, já não mais se personificou na figura de um homem, mas de uma raça. As raças, não é a raça, é as raças. Nós estamos falando de 4 grandes povos, né? As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Então, quem são as raças adâmicas? Que são as palavras que vieram do sistema de Capela. Então, nós temos aqui já uma resposta. Quando nós falarmos em raças adâmicas, nós estamos falando justamente desses grupos que vieram exilados de Capela. Então, aqui, aproximadamente há quantos anos antes de Cristo? 4.000. Por isso, dentro da simbologia de Adão e Eva,
Eles tinham um paraíso, foi dada uma regra e eles desobedeceram. Por terem desobedecido, eles foram o quê? Expulsos do paraíso. E quem trouxe essa história foi exatamente os nossos irmãos quem? Foram os hebreus. Não está, é uma simbologia. E os nossos irmãos hebreus também faziam parte desse agrupamento. Por isso essa história do expulsos do paraíso. As tradições do paraíso perdido, se referindo agora a Gênesis, tá? De Moisés, lá Gênesis do Antigo Testamento. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Porque o ensino era ensino o quê? Antes existia escrita, livros, era ensino o quê? Oral. Então eles passavam esses contos de gerações a gerações, até ficar fixado na Bíblia. A palavra Bíblia significa o quê? A junção de vários livros. Aqueles seres decaídos e degradados, que vem de degredo, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, a estrela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às, olha aqui a palavra, afinidades de gostos e pendores. As afinidades sentimentais, o grupo, e linguísticas, que os associavam na constelação de cocheiro, unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Árias, Egito, Israel e a Índia. Dos Árias, aqui ele vai em cada grupo retratar a característica de cada grupo. Descende a maioria dos povos brancos da família hindu-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas, que é ali dentro da Europa, né, hoje na próxima França, se não me falha a memória, e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram os primeiros, de toda a organização das civilizações futuras. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela. Quem é essa raça amarela? Exatamente, os nossos irmãos da China. E da raça negra, os nossos irmãos o quê? Que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo.
defeitos e virtudes, bem como os antagonismos e a idiosincrasia peculiares a cada qual dessas raças. Idiosincrasia, temperamento especial de cada indivíduo. Então, olha só, através dessa análise é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo. Por que o nosso Emmanuel usou o termo paraíso? Ele está se referindo a exatamente o quê? A parábola de Adão e Eva. Essa metáfora, esse conto, esse ensino. Então, nesse primeiro momento, ele nos afirma que essas 4 grandes raças são as raças adâmicas. Ele só fez uma apresentação: Áries, Egito, Israel e Índia. Fala dos arianos, os descendentes, a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência ele vai colocando: é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. E ele fala também que aqui, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela, que é a China, e da raça negra, informação, vírgula, que já existia. Então, quando foram exilados essas 4 raças, aqui já se encontravam 2. As promessas do Cristo, vamos lá? Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, quem que ouviu? As raças adâmicas. Exatamente, todos desses grupos tiveram uma reunião no mundo espiritual, uma assembleia com nosso Senhor Jesus. É por isso que alguns judeus, ao ouvirem Jesus, se sentiam tocados. E alguns diziam, é como se já tivesse ouvido ele. E ouviram. Alguns diziam, apesar dele andar descalço, vestido como um galileu, ele dizia, a figura dele é divina. O senador Públio se ajoelhou. Ele dizia que nem em contato com Tibério fez com que ele sentisse o que ele sentiu na presença de Jesus. Ele era um romano, logo também um capelino. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, olha aqui, nos seus grupos isolados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Olha que coisa mais linda. Vou repetir aqui. Guardaram a reminiscência das promessas do Cristo. Guardaram. Então, nessa assembleia, Jesus conversou com eles, falou que ele viria. Como diz assim, olha, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Sócrates, Buda, Lao Tse, Krishna, Confúcio, quantos? Os profetas. A vinda dele, se nós tivéssemos ouvido ali, hoje nós estaremos numa situação bem melhor. Mas nós não ouvimos. Quando é questionado Francisco Cândido Xavier no Pinga Fogo, sobre o futuro, ele fala que nós, todos nós, possamos evitar uma 3ª guerra mundial.
Ele fala assim. Até como se vai depender o quê? De nós. Vai depender de nós. Então, eis porque as epopeias do Evangelho, né? Série de grandes acontecimentos, as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Quantos declamaram a vinda do Messias? Os próprios profetas. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, porque Jessé gerou o rei Davi, tá? O Filho de Deus, em todas as suas circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. A genealogia. O Emmanuel colocou uma nota bem interessante, porque você dizer assim, puxa vida, se os capelinos migraram, foram exilados para o planeta Terra, e o planeta não comportava o que eles em Capela já possuíam, no planeta qual eles viviam, isso não seria um regredir, retroagir? E aí o povo diz, e diz o livro dos Espíritos, que o Espírito não. E aí Emmanuel colocou essa nota bem interessante. Vamos lá? Entre as considerações acima, isso é Emmanuel, tá? E as do capítulo precedente, devemos ponderar os intervalos de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da Capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava
arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimento em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com um trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhes são confiados? Esse instrumento aqui está falando do corpo. Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita. Corpos ainda que... até que saiba valorizar as preciosidades em mão. Valorizar o corpo. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para as suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento, para a redenção. Quanto maior o esforço, maior o sacrifício, maior o mérito. E para um grupo que estava precisando correr atrás do prejuízo, era necessário trabalho árduo. Muitas informações. Mas foram bem esclarecidas. Ficou bem claro? Então tivemos a informação dessas 4 grandes raças. Poderemos chamar também de raças adâmicas, que vieram de um orbe do sistema de Capela. Professor, traga seu violão para o senhor cantar para a gente. Nenhuma pergunta, gente? Então, ótimo. A próxima semana nós vamos entrar a civilização egípcia, tá? Olha que legal, vamos estudar os egípcios. Ciência secreta, politeísmo. Vamos lá. Pai, que estás nos céus, na luz dos sóis, Pai de todos nós, santificado
agradecer por essa noite de estudo, porque todos aqui presentes, dos dois planos da vida, fomos alimentados por esse conhecimento em cada obra que estudamos. E nós já sabemos que a gratidão é uma das virtudes que melhor define o filho em relação ao pai. Então queremos te agradecer por essa oportunidade especial que foi dada a cada um de nós aqui presente e que cada um de nós deu o seu sim e aqui compareceu. Ajuda-nos, Senhor, que de posse desses conhecimentos podemos implementar e ajudar na nossa reforma íntima para melhorar o nosso caráter e os nossos pendores. Ajuda-nos, Jesus, porque sem Ti somos frágeis, somos pequeninos e nos perdemos demais no caminho. Ajuda-nos a sermos contigo, porque Tu sempre está conosco, hoje e sempre, que assim seja.